torne a sua oração 100% eficaz. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao vídeo que a gente fez na semana passada, que é sobre as vãs repetições. Mas hoje eu quero falar mais profundamente como tornar a tua oração 100% eficaz. Mas antes disso, eu quero te convidar a ser um inscrito deste canal, curtir esse vídeo, compartilhar e principalmente acessar o link dos nossos livros digitais, nossos 2 e-books da série Inteligência Espiritual. Então, vamos ao vídeo? Torne a tua oração 100% eficaz. Tem como? Tem como. Se tu tá assistindo esse vídeo, é porque tu acredita que eu vou te passar uma fórmula mágica, tá? Espero que não. Mas se esse for o caso, eu sinto muito, mas eu vou te decepcionar, porque o que eu vou dizer pra ti não é uma fórmula mágica, né? É algo que todo crente deveria saber. Então eu vou compartilhar com vocês um versículo para começar. Fica lá em João 15. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Jesus nos disse exatamente como fazer para que a nossa oração seja 100% eficaz. Ou seja, para que a gente tenha certeza, né, de que tudo que a gente pedir vai ser atendido. Então, vamos partir do princípio. Jesus diz ali: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês. Agora vamos pensar num exemplo natural. Então, tu sente um sintoma de resfriado. Qual é a primeira coisa que vem à mente? Eu estou resfriado. Aí mesmo que tu não diga, mas se aparecer alguém e disser assim pra ti: nossa, o que tu tem? Tu não tá legal. Tu já começa a internalizar aquilo. E aí tu fala: eu acho que eu tô ficando resfriado. E aí está o grande problema. Olha o que Jesus diz: se permaneceres em mim e as minhas palavras em vós. Então essa pessoa, ela fica podre de gripe, né? Fica mal, fica de cama. E aí ela começa a ligar para os irmãos da igreja, né? Lá para o círculo de oração, e pede oração. Pede oração, fulano ora por mim porque eu tô com gripe. Beltrano ora por mim porque eu tô com gripe, eu tô muito mal. E aí essa notícia já se espalha. Ninguém sai espalhando: ó, o fulano tá super bem, ele tá super legal, ele tá muito bem de saúde, ele tá prosperando em tudo. Não, o que as pessoas espalham são as más notícias. Ele tá doente, ele tá de cama, ele tá mal, ele precisa de ajuda, ele precisa de oração. Tudo isso parece que é muito normal, né? Não, mas se a pessoa tá mal, a gente fala mesmo, mas é só pra ajudar. Mas vocês não estão ajudando ninguém. Se chegar uma notícia pra vocês de alguém que está doente, vocês não têm que passar essa notícia adiante. Vocês têm que permanecer em Cristo e Cristo em vós. Se vem um sintoma de enfermidade no teu corpo, tu não tem que passar isso adiante. No momento que tu disser: eu estou com gripe, tu vai ter que dizer: Jesus está com gripe. Jesus está resfriado. Jesus está com câncer. Jesus vai baixar o hospital porque Jesus está morrendo. Jesus está com apendicite. Jesus está com dor de barriga. Dá para entender? Porque a palavra de Deus diz que assim como Ele é, nós somos também. Então não faz sentido tu sair espalhando que tu tá mal, que tu não tá legal, que tu tá sentindo isso ou aquilo. Porque quando tu diz isso, tu tá dizendo, ou tu tá dizendo que tu tá separado de Cristo, isso é muito ruim, ou tu tá dizendo que Cristo é doente, enfermo. Então como é que a gente faz? Fala o que é verdade. Que daí vem a segunda parte. Tu tem que permanecer em Cristo. E Cristo não é doente. E Cristo fala só o que é verdade. Então, se Cristo fala só o que é verdade, o que Cristo vai falar? Vou dar um exemplo. Se tu sente uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ou seja lá qual for a dor, ou qualquer sintoma,
Ao invés de tu correr para a internet e tentar avaliar para ver o que é, ou ficar tentando com a tua mente natural pensar, eu acho que isso deve ser aquele vírus, deve ser isso, deve ser algo que eu comi, deve ser... Não. Imediatamente. Pai, eu te agradeço, porque assim como Jesus é, eu sou também. E Jesus não é doente, Jesus é saudável. Eu tenho a saúde de Cristo em mim. Eu tenho a saúde de Cristo em mim, eu manifesto a saúde de Cristo. E então, tu começa a glorificar a Deus, porque é isso que Jesus faz. Tudo que Jesus fez, em todo momento da vida dele, foi glorificar o Pai. Então, tu tem que pensar, tu tem que permanecer em Cristo e as palavras de Cristo permanecerem em ti. Agora, se tu não sabe quais são as palavras de Cristo, vai ficar um pouco difícil. Quer saber por quê? Porque se tu tá acostumado a ouvir na tua igreja, onde tu vai, o teu líder religioso, o teu pastor, a dizer, se for da vontade de Deus, se de repente, talvez... Se tu escuta toda essa baboseira religiosa e acredita que é Jesus que fala isso, então tem alguma coisa de muito errado com o que tu tá aprendendo. Não existe se depois da cruz. A obra que Jesus consumou na cruz foi o suficiente para te receber o sim de Deus. Então a tua parte é somente dizer amém. Que assim seja. Se Jesus já levou sobre ele... Qualquer enfermidade no meu corpo é ilegal. E se é ilegal, tem que ir embora. Porque eu permaneço em Cristo. E as palavras de Cristo em mim. E a palavra de Cristo sempre é vida, abundância, alegria. Nunca morte, tristeza, sofrimento. Então, esse linguajar usado, né, de maneira religiosa. Eu creio. Se Deus quiser, isso vai dar certo. Se for da vontade de Deus... Isso não é bíblico, gente de Deus. Isso não faz parte da palavra de Deus. Isso não faz parte do vocabulário de Deus. Isso não faz parte do vocabulário de Jesus. Não falem essas coisas, porque vocês estão pervertendo a palavra de Deus. A vontade de Deus já foi estabelecida na cruz do Calvário. Lá ele pregou todo o nosso pecado. Lá ele pregou todas as enfermidades, todas as dores, todas as doenças. Então por que existe tanta gente doente? Porque essas pessoas estão mentindo. Estão pervertendo a palavra de Deus. E agora, o que a palavra de Deus diz? Que a gente precisa largar a mentira de mão e viver na verdade. E a verdade é essa, que Cristo morreu por nós e levou sobre ele todo o castigo que nós merecíamos. Então não existe essa história de Deus está me tratando por um propósito maior, eu estou doente para que Deus seja glorificado. Mentira! Jesus já glorificou ao Pai através da obra da cruz. A nossa parte agora é continuar exaltando a majestade de Cristo, glorificando ao Pai e toda a sua santidade através da saúde, da prosperidade e de todas as bênçãos espirituais que já foram derramadas sobre nós. No que o Pai é glorificado com os seus filhos doentes. No que o Pai é glorificado. E eu chego a me dar até calafrios esse tipo de frase. Não, mas tem doença sim que Deus coloca para tratar as pessoas. Isso é mentira de gente religiosa. Isso é mentira da religião. Não acreditem nisso. Porque se Jesus precisa pedir ajuda pro diabo para colocar a enfermidade em ti, então tu tá crendo no Jesus errado. Porque ele não tem enfermidade, ele não tem como colocar em ti algo que não está nele. O que Jesus tem para nos dar é saúde, vida e vida com abundância. Então, cortem fora esse assunto que a religião impregnou na mente de todo mundo, de todo crente. Então eu vou compartilhar com vocês mais um texto que também vai ajudar vocês a entender isso melhor. Fica em Salmos 37. Confia no Senhor e pratica o bem. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com fé.
Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui está dizendo que quando tu pratica boas obras, quando tu faz o bem ao próximo, quando tu faz coisas boas, isso faz com que tu tenha paz. Paz na terra, ou seja, paz com as pessoas. Se tu é uma pessoa que pratica o bem, tu vai ter paz com as pessoas, certo? E essa paz vai encher o teu coração de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o resultado das tuas boas obras é a paz que excede todo entendimento, e isso fará com que o teu coração seja nutrido de fé. E aí vem a chave mestra: deleita-te no Senhor, e Ele fará com que todo o desejo do teu coração seja realizado. Agora, o que significa deleitar-se? Quem é que consegue deleitar-se em um Deus bipolar? Que uma hora ele quer botar a doença, outra hora ele quer tirar a doença. Uma hora ele põe enfermidade, outra hora ele tira a enfermidade. E a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Porque talvez ele esteja agora nos tratando para alguma coisa. Talvez agora ele queira usar essa doença para um propósito maior. Então fica um pouco difícil da gente se alegrar, da gente ter prazer, né, em estar com um Deus desses. Por isso que não condiz com a verdade. Porque só tem uma maneira de eu me deleitar em Deus, é tendo a plena confiança de que Ele não muda, de que a palavra dele é viva, eficaz e permanece para sempre. E se Ele disse que Ele tomou sobre Ele mesmo, não importa quem te diga o contrário. Não importa quem diga para ti, não, isso é propósito de Deus, porque isso é a maior mentira do diabo pregada dentro das igrejas. Se tu é um líder religioso e tá assistindo isso agora, entenda, tu tá mentindo para as pessoas, se deixando usar por Satanás. Não faça isso, tenha temor em Deus e para de chamar o meu Pai, o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Salvador de diabo, de demônio, porque é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão guiando outros cegos. Então parem com isso. Tenham temor, perguntem para o Espírito Santo se isso que vocês estão pregando vem dele, ou se vocês só aprenderam isso que foi passado de religião para religião. Não façam isso, esse é um assunto muito sério e muito grave. Se vocês estão frequentando algum lugar que tem dito para vocês que Deus coloca enfermidade nas pessoas, saia desse lugar. Saia desse lugar, porque esse lugar não é pregado o Evangelho de Cristo. Esse lugar está pregando uma perversão. Saia desse lugar. Busque o Evangelho da graça, que fala a verdade. Qualquer evangelho que não glorifica a cruz de Cristo como única e suficiente para nós é mentira do diabo. Mas agora voltando ao assunto real do nosso vídeo. Só tem uma maneira da oração de você ser 100% eficaz. É quando existe a concordância com Deus. E se tu não sabe o que Deus está falando a teu respeito, é impossível que a tua oração se manifeste. Porque não adianta nada tu dizer que crê em Deus, mas tu não sabe qual é a vontade dele. Permaneça em Cristo. Permaneça nele. E que as palavras dele permaneçam em ti. Não te deixa distrair. O grande problema é que quando a gente sente um sintoma de alguma coisa, a gente vai lá e vai para a internet. A gente se contamina com as redes sociais, a gente se contamina com novelas, a gente se contamina com jornais, a gente se contamina com pessoas fofoqueiras e mentirosas ao nosso redor. Se afasta de tudo isso. Se afasta, corta fora da tua vida esse tipo de coisa. Passa o teu dia te edificando.
Busca o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E então tu vai saber realmente o que Ele fala a teu respeito. Não deixe que as pessoas digam para ti quem é Deus. Pergunta para Ele. Um dia eu fiz isso, Senhor, eu tô cansada das pessoas me dizerem quem o Senhor é. Se mostra para mim, se manifesta na minha vida. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa te enxergar. Porque eu fui criada dentro de igreja evangélica desde criança. E o Deus que apresentaram para mim era um Deus vingativo, um Deus punitivo. E esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que enviou seu único filho para morrer por mim quando eu era inimiga dele. Esse não é o Deus que eu aprendi, que me justificou, que me perdoou antes mesmo que eu nascesse, antes mesmo que eu tivesse noção para me arrepender. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é mais do que Deus, esse é nosso Pai. Mas enquanto eu estava enfiada no meio religioso, eu não tinha como aprender isso. Então cada vez que eu errava, mais eu me afastava dele. Menos digna eu me sentia, menos à vontade eu me sentia para orar. Então como que eu iria receber alguma coisa? Eu nunca achava que Deus iria me ouvir. Porque tudo que eu aprendi sobre mim é que eu não merecia, porque eu era pecadora, porque eu não era santa. E essas coisas a gente tem que buscar, sacrificar muito, fazer muito para um dia Deus olhar para nós e eu acho que agora eu vou te dar, eu acho que agora eu vou te abençoar. Mas tudo isso é mentira da religião. Tudo que a religião quer é te controlar. Cai fora da religião. Adore o Senhor em espírito e em verdade. Quebra toda essa religião, todo esse sofisma que tem te limitado e te prendido e feito te sentir indigno para se achegar até Deus. Não importa se hoje tu tá enfiado no maior pecado, não importa se é droga, se é prostituição, não importa se é estupro, pedofilia, não importa no que tu te meteu, isso não é a verdade sobre ti, isso não pode ser a verdade sobre ti. Existe uma verdade sobre ti que é o potencial de Cristo. E se nesse momento tu desejar do fundo do teu coração te libertar disso, Ele é Pai, Ele te ama e Ele quer te libertar disso. A única coisa que Ele espera de ti é que tu creia nele, confie na bondade dEle, no amor dEle e não no julgamento dEle. Ele sabe que se tu chegou ao ponto de estar no inferno que tu tá agora, de estar na situação que tu tá agora, é porque tu não conheceu a Ele de verdade. Tu pode ter conhecido a religião, tu pode ter conhecido versículos bíblicos, tu pode ter conhecido textos bíblicos, mas a Ele tu não conheceu, porque a palavra de Deus diz que quando a gente conhece a verdade, verdadeiramente nós somos livres. Então eu quero dizer para ti que nesse momento acha que não tem saída, que não tem solução para ti, porque tu errou demais. Eu quero te dizer que isso é mentira. Onde tu estiver agora, faça essa oração. Pai, eu creio que Tu é o meu único e suficiente Salvador. Pai, eu creio no Teu Filho Jesus Cristo. Eu creio que todo castigo que eu merecia, Ele levou sobre Ele mesmo. E não porque eu mereço, mas porque Jesus me ama, porque o Senhor me ama. Eu entrego a Ti tudo isso que não é meu, tudo que não me pertence. E eu me abro para receber de Ti todo o amor que Cristo merece receber. Todas as bênçãos que Cristo merece. Porque Ele me substituiu naquela cruz. Ele tomou meu lugar lá naquela cruz. Para que hoje eu tivesse acesso liberado a Ti. Eu me rendo ao Teu amor, Pai. Eu me rendo absolutamente, eu me rendo ao Teu amor. E eu me entrego verdadeiramente. Em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre essa vida agora, Pai. Sobre essa pessoa que orou, sobre essa pessoa, Pai, que está com dores de parto agora, Pai, esperando que os filhos de Deus se manifestem, Pai. Eu oro, Pai, sobre a vida dessa pessoa agora, para que todo sofisma da mente seja quebrado, para que todo espírito imundo de acusação saia, em nome de Jesus. Essa pessoa agora, Pai, para que ela veja, Pai, que o Teu amor por ela é real, Pai. Qualquer dor, qualquer enfermidade que estiver no corpo dela agora, eu ordeno que saia no nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Então, pessoal, para resumir, só tem uma maneira mesmo, né? É tu realmente conhecer qual é a tua herança, saber o que Jesus fala sobre ti, saber o que Jesus fala sobre o Pai, saber o que Jesus fala sobre todo o nosso potencial, e que essas palavras não saiam do nosso coração. Não importa o que a mídia tente implantar, não importa o que a religião tente implantar. Se tu permanecer em Jesus e as palavras dele permanecerem em ti, tudo o que tu pedir em nome dele ao Pai, o Pai fará, porque ele tem prazer em realizar os desejos do nosso coração. Espero que tu tenha gostado do vídeo. Até a próxima!